Sejam bem-vindos à nova era de Aquários, oficialmente. Nesse vídeo, eu trago para vocês as perspectivas e as energias de transição planetária que acontece e que daqui em diante a gente vai reconhecer muito mais o significado do que é a nova era de Aquários. E eu trago essas leituras e perspectivas através dos estudos do Novo Tempo, baseados nos calendários ancestrais maia, inca, asteca, lemuriano, pleiadiano e também dentro das perspectivas da nova humanidade. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre todos esses assuntos, no final desse vídeo eu trago para vocês algumas indicações dos meus projetos e também sobre como vocês podem estar conectados com esse tema. E também, de agora em diante, nos próximos 20 anos, a gente vai estar aí recebendo muita transformação, muita atualização no nosso corpo. Eu vou trazer aqui alguns temas que eu falo bastante, me aprofundo nos meus cursos e projetos, principalmente no desenvolvimento pessoal, que é algo essencial para a nossa vida aqui na Terra. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue se guiar se direcionar por algo mais coerente, né, relacionado ao nosso coração e ao mental, emocional, espiritual, o nosso corpo integrado, né, não só numa linha do tempo que nos foi ensinada. E por que eu trago aqui os estudos do Novo Tempo? Porque o Novo Tempo, ele não é o tempo que a gente aprendeu, né, o tempo, o calendário gregoriano, no qual a gente vive aí numa, vamos dizer assim, numa linearidade. O Novo Tempo, ele é baseado num estudo, principalmente, que os nossos ancestrais já seguiam, completamente conectado à natureza, completamente conectado ao cosmos. E a gente retorna a aplicação desses estudos na nossa vida, e principalmente nessa nova fase planetária que a gente adentra. Dentro do contexto de upgrade do nosso corpo humano, né, eu falo bastante do novo humano, que na verdade é o acesso que a gente tem, o nosso corpo, o acesso à nossa capacidade, não só física, mas em todos os níveis da nossa energia. Esse novo humano, ele reconhece, ele relembra o seu potencial, a sua capacidade intuitiva, telepática, enfim, de manifestação, de experienciar aqui na Terra. Ele traz essa ativação, vamos dizer assim, do nosso olhar além daquilo que a gente estava vivendo aqui nesse mundo material. Mas o que isso quer dizer, Marcinha? Quer dizer que a gente tem a capacidade de acessar não só os nossos registros akáshicos, né, que é a nossa biblioteca viva, todas as memórias, todas as informações que a gente capta ou já captou, não só nessa vida, em outras realidades, a gente tem como acessar isso para o nosso benefício, benefício maior também do coletivo. Só que por muito tempo a gente experienciou a vida numa capacidade menor do que a gente tem para oferecer e para experienciar aqui na Terra. Quando a gente vai acessando através do autoconhecimento a nossa intuição, a gente vai acessando com muito mais coerência aquilo que a gente realmente ama, aquilo que faz sentido para o nosso corpo, nós estamos nos integrando novamente, né? Reencontrando essa self que de alguma forma ficou perdida aí por muito tempo. Quer dizer que quando você trabalha não só no seu sentido físico, mas também nos seus infinitos sentidos do seu corpo, porque a nossa estrutura humana não é só baseada na estrutura física, a gente tem estruturas, a gente tem geometrias sagradas que compõem o nosso corpo, nós temos várias camadas frequenciais do nosso corpo até nos tornarmos somente consciência. Então, quando a gente ativa a nossa intuição, nosso campo telepático, a gente também tem acesso a uma visão além, além da mente, além das crenças, além dos registros do mundo físico. A gente tem uma capacidade de acessar
outras realidades, acessar, por exemplo, o seu sonho ou um projeto que você quer manifestar com mais clareza, na riqueza de detalhes. Você tem acesso a downloads e soluções inovadoras, tá? E também você consegue captar a energia não só do seu corpo, para você curar rapidamente, para você se ajustar rapidamente, mas também a energia de um grupo de pessoas, de um lugar. Então você se torna mais sensitivo, né, multissensorial. Então a gente faz a transição para a nova era com mais força a partir do dia 19 de novembro, quando Plutão entra em Aquário, e eu vou explicar isso para vocês. Esse portal, ele nos dá a possibilidade de expandir mais ainda o nosso acesso às bibliotecas vivas que estão não só no nosso corpo, mas do planeta. O que é isso, Marcinha? O planeta Terra ele tem um registro, né, vamos dizer assim, um registro acástico, uma biblioteca viva, e a gente chama de grade cristalina planetária, onde ficam todas as informações ali ancoradas de todas as memórias do planeta, de tudo que o planeta já passou. E é como realmente uma biblioteca. Você entra numa biblioteca, se você for imaginar assim no nosso, no nosso cenário mental, se você entra numa biblioteca, você pode pegar qualquer livro de qualquer tema e trazer para você, para sua casa, para você ler e estudar um pouco mais. O que isso quer dizer em termos de sociedade, em termos de capacidade humana? Essa ativação faz com que a gente consiga acessar informações importantes para essa nova era, né? Informações que antes a gente não tinha essa, essa frequência que está ressoando por conta das limitações, por conta de crenças, de medos, por conta de muita coisa que foi linearizada na sociedade. Mas o autoconhecimento vem aí para nos auxiliar. O autoconhecimento não é uma filosofia, não é um curso específico, o autoconhecimento é a sua jornada com consciência e presença em tudo que você escolhe, em tudo que você vai manifestar, quando você manifesta com consciência, quando você está presente no seu corpo, na sua vida, você está no processo de autoconhecimento, porque você está dando atenção ao que o seu corpo comunica. E com todas as ferramentas que a gente vem recebendo durante todos esses anos, na, 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 na época de Plutão em Capricórnio, né? Plutão é um planeta geracional, um planeta que fala também da profundidade de todas as coisas, um planeta que, quando ele está no signo, ele trabalha com profundidade a energia daquele signo. Então ele ficou 16 anos em Capricórnio, de 2008 a 2024. E a gente conseguiu vivenciar algumas das energias dele em Aquário esse ano de 2024, num período aí de alguns meses. E aí ele retorna para Capricórnio na sua última, né, sua última passagem aí para realmente dar os comunicados que ele precisa dar. E aí, 19 de novembro, a gente literalmente começa a experienciar Plutão em Aquário por 20 anos, né? Acredito aí 19 e 20 anos. E o que isso quer dizer? Que Aquário, né, que é uma energia plural de infinitas possibilidades, é um signo de ar que fala muito de comunicação e principalmente a gente está aí relacionando nova era, né? É uma nova era porque dentro desse processo de transição planetária a gente vem fazendo, recebendo essa transição desde 2012, e a gente finaliza essa transição em 2032, para que a partir de 2032 a gente sinta o nosso corpo atualizado, a nossa tecnologia humana atualizada. Plutão em Aquário vai, vai potencializar essa atualização no nosso corpo. Tá? Atualização que eu digo no nosso campo intuitivo telepático, porque Aquário, ar, é um signo que fala também sobre o sutil, né? Então ele vai potencializar a nossa capacidade de acessar o sutil, o cosmos, o universo, o multiverso. Olha que interessante. Claro que a gente tem aí a visão
de que nos próximos anos, se a gente for falar de tecnologia, teremos uma aceleração nas estruturas tecnológicas. Novamente, Plutão vai nas profundezas daquele signo, daquela energia. Tudo que é relacionado à comunicação será trabalhado com mais força nos próximos 19, 20 anos. Podemos ver sim aí um avanço da tecnologia de uma forma muito mais intensa do que a gente vivenciou até agora com Plutão em Capricórnio. Por quê? Porque o Capricórnio é um signo que ele tem um outro formato, uma outra configuração dentro da nossa base de aprendizados, né, com Capricórnio. Então, sim, ficamos um pouco mais conservadores enquanto estávamos vivendo esses 16 anos, porém, Plutão ele trouxe muito uma reestruturação na economia, na educação, tudo que tem a ver com terra, com Capricórnio. Claro que a tecnologia avançou, mas ela ainda estava mais conservadora. A gente vai sentir muita diferença agora, principalmente de 2025 em diante, nós sentiremos a aceleração do campo da comunicação no planeta. Eu não falo só de comunicação voltada à tecnologia, a tecnologia que a gente cria. Eu falo da comunicação interna, nós nos comunicando com o nosso corpo e com a nossa tecnologia interna, que é a tecnologia do novo humano. O que é o novo humano? É o humano que se autoconhece a ponto de relembrar a sua capacidade, a sua tecnologia natural, que é a intuição, que é a telepatia. Então, intuição é o seu mestre interior. Nós vivemos por muitas eras seguindo mestres externamente, né? Os gurus que nos guiavam. E a nova era de Aquários é uma era do Buda Maitreya, que é o seu guia interno, o seu mestre interior que te guia, é a sua voz interna que te guia. Mas para a sua voz interna guiar, é preciso você se reintegrar com a sua self, né? Não viver mais no mundo de fora, como Carl Jung ensina, né? O inner world e o outer world. Você vive na self, e para viver na self é preciso ressignificar muitas crenças, né, lineares, muitos traumas, medos que a gente vem fazendo para você seguir uma comunicação de alma, não uma comunicação distorcida da mente, do emocional, que foi muito abalado por tantas questões que aconteceram no planeta. Então a gente vai começar a experienciar uma nova comunicação também humana, num sentido de avanço intuitivo, telepático. A comunicação entre os humanos, não só com a tecnologia que está sendo criada externamente, mas a sua própria guiança. A nossa comunicação, se nos autoconhecermos e trabalharmos nessa disciplina espiritual, a gente consegue estar aplicando não só a meditação, ao invés de ser uma prática que, para poucos, ela se torna uma prática natural do ser humano. Então, meditação, toda a questão de uma vida mais saudável, né? A gente vai experienciar nos próximos anos esses tópicos, né, de saúde mental e emocional, de saúde não só física, mas integrada com o seu corpo espiritual. Nós vamos vivenciar muito esses temas, sim, vamos estudar e podemos esperar um avanço, uma expansão desses temas na sociedade, né? Essa fala, esses estudos, todas essas práticas como algo que será essencial para essa nova fase da humanidade. Então, essa comunicação com o corpo vai mudar. Só que a gente tem também tudo que expande, expande para todos os lados. Podemos esperar aí criações, muitos avanços nessa área de inteligência artificial que se a gente está inconsciente, acabamos dependendo dessas criações. A missão aqui é que nós possamos interagir com essas criações, com essa tecnologia, de uma forma saudável e não depender 100%. E claro que
com o seu discernimento, com o seu mestre interior, você vai saber utilizar a tecnologia para o bem, para a melhor forma, para o avanço espiritual também, né, do seu ser, independente do que você segue, independente do que você acredita. Mas se a gente segue de uma forma inconsciente, de uma forma extrema, né, sem essa conexão com o coração, a gente acaba dependendo, e aí isso se torna algo muito delicado, muito desafiador. E aí fica a minha pergunta: quando você se conhece, o que você escolhe? Que caminho você vai escolher, né? A gente vai falar bastante nos próximos anos sobre a autorresponsabilidade no sentido dessa guiança interior. A intuição, ela, ela é a voz da autorresponsabilidade e também de um lugar muito maduro espiritualmente para as manifestações que a gente coloca no mundo. Então, a gente vai falar nos próximos anos também com o avanço da intuição e do tema telepatia, podemos esperar aí muitos estudos sobre telepatia, muitas falas sobre telepatia. Eu mesma trago no curso do Intuitive Healing, nessa formação, a gente estuda profundamente a ativação do nosso campo telepático intuitivo, porque é uma ferramenta interna que ninguém pode pegar de você. Né? É uma ferramenta interna que te guia para a vida. Isso facilita muito tudo que você vai trazer para o planeta. Podemos esperar também que, através desse coletivo consciente, possamos manifestar projetos na nova era, projetos que eu chamo projetos ponte, que auxiliam, né, na passagem de pessoas que estão despertando e também das crianças da nova era, crianças que nascem a partir de agora, que já estão nascendo, né, que já vêm com o corpo completamente atualizado. Se a gente traz projetos conscientes para o planeta, esses projetos auxiliam essa nova geração que está chegando, né? Auxiliam em que ponto? Onde elas conseguem ter um mundo mais saudável, mais sustentável, mais alinhado, mais coerente, mais conectado com o amor e com o coração. Uma das nossas missões aqui, nesse processo, é construir também, e manifestar, pensando não só nesse momento, mas a longo prazo, o que a gente vai trazer para a Terra. E eu não estou falando só de carreira, de vocação, eu estou falando de tudo. Construir uma família, né? Então, por isso que todas essas ferramentas que a gente estuda, elas auxiliam a gente a trazer relacionamentos mais saudáveis na nossa vida, construirmos uma família, uma nova forma de vermos família, uma nova economia humana, uma nova educação. Então, tudo que eu falo aqui são manifestações que cada um, na sua jornada, consciente pode trazer para o mundo, né? Escolas com metodologias muito mais alinhadas com o coração, né? Com o espírito, com a alma, ferramentas que a gente pode inserir na linha educacional da humanidade, da próxima geração, ideias, projetos para a economia ser sustentável, para a economia também ser consciente, no sentido que todo mundo tem essa abundância para e estrutura, né, para poder viver no planeta de uma forma mais leve. Nossa geração é uma geração que está vivendo literalmente a transição planetária da nova era. Então nós temos esse chamado, por isso que muitos de vocês, muitos de nós sentimos um chamado para uma coisa maior. Confie nesse chamado e confie muito mais, porque a partir de agora, com essas novas energias, né, com esse grande portal aí de Plutão em Aquário entrando 19 de novembro e daqui em diante, então nos próximos 7 anos, até 2032, a gente vai ter aí uma grande expansão de todos esses temas, como eu falei, e principalmente uma integração da dessa nova informação. Então, muitos downloads, muitas canalizações, muitos insights, anote esses insights, confie neles, siga pouco a pouco esses insights, mas traga-os para a sua vida, porque eles serão chave para você manifestar coisas incríveis que inclusive ficarão
para as próximas gerações. E eu não estou falando que a gente tem que atender milhões de pessoas, eu estou falando sobre atender a sua comunidade, muitas vezes, a sua família, o seu grupo de amigos, com as suas ideias, com o seu business, ou então com a sua manifestação relacionada à família. O que você trouxer que tem consciência e coração é eterno e vai auxiliar com certeza a nossa próxima geração. Quando eu falo nova era, a cada 2160 anos a gente muda de era. Então a gente estava vivendo uma era de peixes, inclusive uma era onde tivemos muitos avatares que vieram para a Terra super importantes, né, incluindo o avatar Jesus Cristo, Buda. Nós tivemos aqui avatares que fizeram parte da nossa sociedade como pessoas importantes, que trouxeram mensagens importantes para que nós pudéssemos voltar para o coração, tá? A nova era de Aquários, quando a gente termina uma era de 2160 anos, a gente vai para a próxima era, né? Para o próximo, para a próxima constelação, que agora é a constelação de Aquários. Então a gente saiu de Peixes e foi para Aquários. Essa era de Aquários é a última era de todo o anel dos 12 signos, né? Dessas 12 constelações. O que que isso significa? A gente está num eixo super importante. Há aproximadamente 12 mil anos atrás, quando a gente viveu na era de Leão, basicamente nós estávamos num processo onde muitas civilizações como Atlântida, Lemúria estavam aqui passando por um processo de ancorar superconsciência no planeta, né? E o eixo Aquários é um eixo que está conectado com o eixo Leão, ou seja, muito do que foi ancorado lá na era de Leão, com a civilização de Atlântida, de Lemúria e outras supercivilizações, nós vamos ancorar novamente. Por isso que todo esse processo de expansão de intuição e telepatia são informações importantes que atualizam o nosso corpo. Nosso corpo que antes atuava a 30% vai começar a atuar numa capacidade maior, né? Novamente, falo de capacidade sem interferências externas, no sentido de a gente ter que colocar alguma coisa no nosso corpo. Eu falo de conexão com a capacidade natural do ser humano, ok? E a gente expande isso através de autoconhecimento. E cada vez mais novas informações chegam. E por que eu estou falando isso? Porque essa era de Aquários é mais uma era que se inicia. Quando ela finalizar, daqui 2160 anos, nós teremos mais uma era. E aí a gente entra num outro formato, uma outra configuração no planeta, que terá outro nome, mas será uma nova era. E para isso a gente se preparou por muitos milhares de anos para chegarmos até aqui. Recebemos informações desses avatares que vieram para o planeta, falar de amor, falar de coerência, falar de autoconhecimento, de filosofias importantes e eternas. Nesses últimos 12 anos, nós estamos vivendo grandes transformações com um boom de ferramentas de autoconhecimento que estão auxiliando a nossa jornada e, ao mesmo tempo, liberando várias questões que a gente vinha carregando de outras gerações. A gente agora segue aí num processo mais claro do que a gente quer e continuamos, não é uma jornada que termina, mas é uma jornada que se refina e fica cada vez mais leve, porque a gente não precisa mais passar naquela frequência, a gente vai refinando o nosso acesso frequencial. Todo esse processo que a gente está vivendo é um processo muito lindo e que, claro, com todos os seus desafios e mesmo a gente vendo o que está acontecendo na sociedade, porque como eu falei, tudo que expande, expande para todos os lados, né? Expandimos a luz, expandimos a sombra. Mas a questão é, quando temos consciência, nós nos mantemos na nossa energia para continuarmos com toda a nossa fé, o que a gente acredita, o que a gente sente, o que a nossa alma nos guia. Vamos viver num tempo cada vez mais espiralado, reconhecendo que o tempo sempre foi espiralado e cíclico. Então a gente se conecta mais com a natureza, a gente se conecta mais com um tempo e espaço
multidimensional, e isso é incrível, porque assim a gente tem acesso a informações mais qualificadas para a gente trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Seres humanos mais conscientes são seres humanos que conseguem realizar coisas abundantes, prósperas, que têm memória eterna, como eu falei, que são ponte e que auxiliam muito as próximas gerações. Se a gente for lembrar o quanto as civilizações superconscientes que estiveram aqui na Terra, o que elas deixaram, que até hoje a gente consegue acessar, vamos falar aí, vamos trazer os povos ancestrais que a gente estuda, os Kahunas, por exemplo, do Havaí, que deixaram para a gente a filosofia do Ho'oponopono, né? O Pono é benevolência, o poder de você realizar coisas na sua vida com coerência, alinhados ao nosso coração, né, que é o Puai Ramama, o meu coração está aberto. Toda essa filosofia havaiana, ela vive até hoje, né? Então a gente consegue estar trabalhando cura e perdão e ressignificação de energia através de um ensinamento ancestral. Se você vai para o Egito, você tem as pirâmides que são antenas que canalizam frequência cósmica e que ancoram essa frequência dentro daquela geometria sagrada, né? Então, todas essas construções vieram dos nossos povos ancestrais, não só dos egípcios, mas dos atlantes também, que não só habitaram ali, mas habitaram outras regiões do nosso planeta. Se a gente for estudar a cultura Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, eles falam muito sobre as Pleiades, as constelações das Pleiades e também dos Lemurianos, né, que foram povos superconscientes que habitaram a Terra, que trouxeram aqui tecnologias incríveis, né? Inclusive os estudos do tempo, e também os estudos do campo telepático intuitivo que existe no ser humano. Na Austrália, os aborígenes, eles através do som, né, através do som do didgeridoo e de todos os rituais que eles trazem, eles têm uma conexão muito forte com o cosmos e todos os seus ensinamentos, não só na arte, mas também na cura. Então, se a gente for trazer todas essas informações, elas não são informações que nasceram agora, nasceram há 2.000, 10.000, 50.000 anos atrás, 200.000 anos atrás. Se a gente for estudar tudo isso, por que que elas ainda vivem? Por que elas ainda estão vivas? Porque elas são informações eternas, informações ponte, informações que podem ser acessadas a qualquer momento, quando você expande o seu campo telepático. Então, nós também vamos deixar essa mesma consciência nessa nova era de Aquários para as próximas gerações. Então, não é só uma passagem aqui na Terra, é um legado. De novo, um legado que não precisa ser um legado para milhões de pessoas, mas um legado para a sua geração, para a geração que vem após a sua. E é muito interessante e especial a gente fazer isso, porque naturalmente a gente vai fazer isso através do entusiasmo que você tem quando você manifesta seus projetos de vida, quando você manifesta coisas que estão alinhadas com seu coração, naturalmente essas manifestações serão eternas, né? Serão algo que é algo que auxilia quem vem depois de você. Como lidar com tudo isso? Se autoconheça e conheça as informações que fazem sentido para você, estude, integre, traga para sua vida. O que não faz sentido, tudo bem, talvez não é para você, tá? Traga discernimento daquilo que você quer estudar e se aprofundar, porque com certeza essa sabedoria naturalmente vai trazer insights, clareza e direcionamento naquilo que você vai manifestar de dentro para fora, tá? Então, autoconhecimento é a minha inspiração aqui para vocês. Quanto mais você segue algo que te traz entusiasmo, amor, aconchego, é por aí, né? Eu sempre falo que tem muita informação disponível, mas tem muita informação que para mim não faz sentido, é muito catastrófico. Eu escuto muitas vezes para poder também estar alerta ao que está acontecendo, mas o que faz sentido para mim eu trago porque isso vai expandir o que é do ser humano, de missão humana aqui, que é relembrar que somos amor e vivermos nessa experiência humana com amor,
através do amor e tudo que a gente emanar com amor. O que que eu indico para vocês dentro do meu trabalho com desenvolvimento humano? Eu tenho vários projetos aqui na Emana Institute desde 2015. São 10 anos aí quase 10 anos de empresa, 10 anos em 2025. E quem estiver vendo esse vídeo além desse tempo e espaço, são quase 10 anos aí de muito estudo e com muitas pessoas, não só atendimentos individuais, mas muitos cursos, muitas formações, muitas viagens e aprofundamento em culturas ancestrais e também nos estudos do desenvolvimento humano moderno. Então, tem muitos projetos que eu vou deixar eles indicados aqui para vocês, que são incríveis. O Novo Humano é um curso maravilhoso, uma jornada que tem muita informação sobre essa nova era, como nos prepararmos para essa nova era. Tem 2 módulos, eu vou deixar aqui para vocês como indicação. Manifestando em 7 dias, que eu falo só de manifestação consciente dessa nova era, como podemos utilizar o seu potencial intuitivo telepático para manifestar. Temos também o laboratório da nova era. Esse laboratório eu falo sobre esse processo de iluminação que a gente está vivendo e como que a gente pode estar trabalhando, né, para se conectar com essa nova frequência planetária. E eu vou deixar mais outros projetos indicados aqui para vocês, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo para que eu possa saber um pouco mais sobre a sua visão de tudo isso. E espero que essa energia, não só no ciclo de novembro, mas também essa energia de conexão com a nova era, venha na sua vida de uma forma muito leve, muito alegre e muito especial. E a gente se encontra nos próximos conteúdos aqui no Emana Institute. Um grande beijo.